Oi, meus entumescentes, minhas entumescentes. Mariana Kiss na área, no Sexense, e o assunto de hoje é pênis e autoestima. Meu pênis é pequeno, e daí? O vídeo de hoje é especialmente para um seguidor meu que acredita veementemente que eu estou errada quando eu afirmo que as mulheres não se importam com o tamanho de pênis. A gente tá num bate-boca saudável nos comentários do YouTube. Se eu não me engano, é nos comentários do vídeo do Tony Prado, em que eu falo sobre tamanho de pênis. E ele fala assim: Mariana, a maioria das mulheres que eu conheço gostam de pênis grande, ponto e acabou. E aí eu conversei com ele, né? Mas poxa, olha só, se as mulheres que você se relaciona gostam de pênis grande, tem uma infinidade de tribos femininas que não gostam, que preferem que os homens sejam mais empenhados no prazer, nas preliminares e por aí vai. E aí ele continua insistindo. E ele fala, inclusive, que só transa com prostitutas por conta disso. Porque toda vez que ele manda um nude para alguma garota, essa garota desiste de marcar um encontro real com ele por conta do tamanho do pênis dele. E aí eu não lembro se ele falou qual era o tamanho do pênis dele, mas enfim, não me interessa. O que interessa é o seguinte, né? Por isso que eu tô até com um PPzinho aqui para ilustrar esse vídeo. Eu já falei aqui em vários vídeos que eu sou sex coach, que eu tô fazendo uma pós-graduação em terapia sexual, ou seja, eu estudo muito e tudo que eu afirmo aqui no Sexência são informações baseadas em pesquisas, em gente que já estudou o assunto, tá? E quando eu falo pesquisa, são pesquisas oficiais feitas em universidades. Inclusive, eu sempre cito aqui o casal que eu estudo, que eu amo, que eu acompanho, que tem até série por aí, que é o William Masters e a Virginia Johnson, que eles comprovaram na década de 1960, 1970, o orgasmo, né, tanto dos homens quanto das mulheres. Então eles pesquisaram uma infinidade de casais, uma infinidade de mulheres de forma individual por meio de um vibrador, e eles comprovaram que o tamanho de pênis não importa, né, e que o sexo não é só a penetração. Existem diversos outros estímulos sexuais que provocam o orgasmo. Então, o que eu respondo para esse rapazinho? A verdade dele é uma verdade também. Por que eu digo isso? Gente, verdade não é absoluta, a gente já sabe disso. A minha verdade dentro do meu contexto, dentro do meu mundinho, dentro do meu social, dentro do meu cultural, é essa. As mulheres não se importam com o tamanho de pênis. Já a verdade dele, dentro do universo dele, que ele frequenta, as mulheres que ele conhece, é ao contrário. É que as mulheres se importam sim com o tamanho de pênis e por isso ele só se relaciona com prostitutas. Ele não consegue se relacionar com nenhuma outra mulher. E aí a minha questão é o seguinte: não importa qual é a verdade, se é dele ou se é minha. O que importa é o seguinte: o que você vai fazer com a sua verdade? Já que você acredita veementemente que as mulheres se importam com o tamanho de pênis, o que você vai fazer? Simplesmente vai desistir de se relacionar com elas? Vai continuar pagando prostitutas para poder transar, né, para poder sentir prazer? Né? O que você vai fazer com relação a isso? Tentar convencê-las de que elas estão erradas e de que a Mariana Kiss está certa seria muito bacana, né? Porque isso chamaria essa mulherada toda para assistir o Sexência, dar o like, dar o joinha, ativar as notificações, e aí o meu público aumentaria. Só que a gente não consegue mudar o conceito das pessoas, a cabeça das pessoas, a cultura das pessoas, mas a gente pode mudar a nossa. Então, qual é o meu recadinho para ele com relação a isso? O seu pênis não vai aumentar por conta da sua verdade. Cirurgia para tamanho de pênis, existe uma única cirurgia, comprovadamente dá certo, que é uma cirurgia feita no ligamento suspensório do pênis, que aumenta ele no máximo 1,5 centímetros. Obviamente, essa cirurgia é super cara, deve ser super dolorida, você deve ter uma recuperação muito extensa, e aí eu não sei se valeria a pena para você, para o seu caso, tá ok? Podendo, faça. Porque quem sabe isso vai estimular você a pensar diferente, vai elevar a sua autoestima, que é o que o Sexência deseja para você, tá? Mas se você não tiver grana, não quiser passar por isso, então
Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar a sua autoestima, porque a cabeça de cima, né, tem que pensar junto com o coraçãozinho e pensar mais que a cabecinha de baixo, tá? Porque a cabecinha de baixo não é tudo na sua vida. Então, uma dica que eu dou a você é o seguinte, tente se relacionar com mulheres que não se importem com isso. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu era mais nova, né, e eu malhava, ia muito pra academia, a minha referência de atração por homens era por homens sarados, marombeiros e por aí vai. Só que eu não tenho o fenótipo, o genótipo de marombeira. Eu malhava, mas eu não conseguia mudar muito o meu corpo, né? Ou seja, eu não era uma mulher atraente para esses marombeiros. E aí, na época, em vez de eu me frustrar com isso e continuar focando nos marombeiros, o que eu fiz? Eu pensei assim, poxa, já que eu não sou atraente para eles, peraí, deixa eu pesquisar uma tribo, deixa eu ver um grupo de homens que não se importem com forma física, se importem mais com, de repente, uma mulher inteligente, uma mulher interessante, que eu sou inteligente, eu sou interessante. Então, com isso, eu simplesmente desfoquei nos marombeiros, que era por esse tipo de homem que eu sentia atração física, e comecei a me relacionar, a preparar a minha cabecinha para me relacionar, para me sentir atraída por homens não tão sarados fisicamente, né? De repente não tão bonitos de uma forma física, num contexto geral, mas por homens que faziam parte da minha tribo, né? Eu sempre fui assim meio intelectual, então eu passei a buscar os meus relacionamentos dentro desse meio intelectual. Então, uma dica que eu dou pra você é a seguinte, procure por mulheres que sejam mais interessantes no sentido de que valorizem um homem pelo que ele é, por um bom papo, por gentileza, por querência de dar prazer a elas, do que por homens assim muito bonitos e de repente com um pinto grande, já que essa é a sua verdade. Porque assim, se você chega pra mim e diz que tá muito feliz, muito bem, obrigado, se relacionando apenas com prostitutas, eu vou parar de encher o seu saco e eu não faço mais vídeos sobre isso. Mas se você afirmar pra mim que você não está feliz desse jeito, então está na hora de você trabalhar a sua autoestima. Porque essa sim você consegue aumentar, né? Como eu já falei anteriormente, mudar a visão das mulheres sobre você não vai conseguir, mas você pode mudar a sua visão sobre si mesmo, ou seja, valorizar em si outras características. Poxa, eu sou inteligente, eu sou gentil, eu entendo de preliminares. Bem, se você não entende, então pesquise, porque no Sex Sense tem muitos vídeos falando sobre o prazer feminino, e aí você se empenha nesse mundinho, nesse universo, para que você se encaixe, né? No perfil de mulheres que não se importam com o tamanho de pênis. Porque na boa, né, se você chega pra mim e diz assim, Mariana, as mulheres de 20 e poucos anos que eu me relaciono. Bem, quando eu iniciei a minha vida sexual, eu tinha mais ou menos uns 20 anos. E eu me importava com o tamanho de pênis sim. Mas sabe por que eu me importava? Porque era essa referência cultural que eu tinha. E eu vou dar um exemplo. Eu namorei um primeiro carinha, né? Experimentei lá o pintinho dele. E pra mim, aquele tamanho de pênis estava muito bem, obrigado. O segundo namorado que eu tive, eu também achava que ele tinha um super pinto, né? Por quê? Porque simplesmente ele me enlouquecia na cama. E eu nunca tinha feito o teste, né? Eu nunca tinha medido de fato o pinto dele. Até que teve um dia que eu medi o pinto dele. E o pinto dele tinha 13 centímetros, menos do que a média brasileira. Ué, mas Mariana, por que você achava que o pênis dele era grande? Simplesmente porque eu não tinha muita experiência sexual, eu não tinha visto muitos outros pênis, né, além do dele, do meu namorado anterior. E como ele me dava prazer, e culturalmente eu achava que pênis grande significava prazer, então na minha cabeça o pênis dele era grande, quando na verdade não era. Mas era pra mim, porque se encaixava em mim. E lembra que eu já soltei alguns vídeos aqui falando sobre encaixe? Exatamente. Então, se você tem um pênis pequeno, procure mulheres, né, que pelo menos assim a nível visual você acha que são mulheres pequenas. Porque mulheres pequenas não se adaptam a pênis muito grandes.
E eu também tive outra experiência, que eu já tentei namorar um rapaz que tinha um pênis muito grande, muito grosso, e a gente não conseguiu transar de jeito nenhum. Por mais que a vagina seja elástica, né, que comporte a cabeça e os ombros de um bebezinho passando por ali no caso de um parto normal, ainda assim, para uma atividade sexual frequente, esse estica e puxa da vagina não se adapta a qualquer tipo de pênis. Quando o pênis é muito grande, se a estrutura da mulher for pequena, vai doer, vai machucar e ela sim vai dar preferência a um homem que tem um pênis melhor. Mas assim, equilibrando tudo, todas as informações entre prazer e pênis grande, o que importa mesmo é que você tenha sua autoestima alta, grande. E o Pepezinho tá aqui para mostrar isso, né? Porque o Pepezinho não é apenas um pênis de pelúcia gigante. Ele também é um pênis que tá aqui sempre no Sexência para mostrar para você que tamanho de pênis não é tudo, né? Ele é grande, mas ele é oco, ele não pensa, ele não sente, ao contrário de você, que raciocina, ou seja, que pode mudar essa sua visão sobre você, e a visão das mulheres você muda também, porque elas vão passar a enxergar como você se apresenta, como você se impõe. Outra dica que eu dou, né? Você falou muito assim, porque quando eu mando nudes, elas me bloqueiam. Então, simplesmente, não mande nudes. Tudo bem que você tenha iniciado um relacionamento de forma virtual, mas antes de mostrar foto ali do seu pênis, marque um encontro pessoal. Envolva a mulher com seus galanteios, com a sua gentileza, com as suas brincadeirinhas, com a sua excitação antes de iniciar o ato sexual, né, propriamente dito, porque ela vai estar tão envolvida com você, mas tão envolvida, que na hora que vocês dois tirarem a roupa ali, na hora do vamos ver, na hora da cama, ela não vai nem perceber se o seu pinto é grande, se o seu pinto é pequeno, se tem 13, se tem 14, se tem 20, porque ela simplesmente vai estar excitada e envolvida com você. Então, não importa o tamanho do seu pênis é pequeno, e daí? O que importa mesmo é o que você vai fazer com isso. Se frustrar e se contentar com prostitutas, tá? Nada contra as prostitutas, tá? Que fique bem claro. Prostituta é muito bom, muito bem, obrigada, mas não pode ser a sua única fonte de relacionamento, porque você não tem um relacionamento afetivo com uma prostituta. A prostituta é uma profissional do sexo. Ou então, né, poxa, Mariana, eu quero passar por isso, vou seguir o seu conselho, pelo menos tente. Faça um exercício diário. Hoje eu não vou me preocupar com o tamanho do meu pênis. Hoje eu vou mostrar para a mulherada que eu sou interessante. Começa desse jeito. E se você não conseguir, porque realmente dar o primeiro passo não é fácil, marque um coach comigo. sexsense@yahoo.com. Eu te explico como é que funciona esse processo e a gente pode juntos, né, dar um jeitinho aí e elevar a sua autoestima para que você ultrapasse essa dificuldade e transforme isso simplesmente numa boa história para você contar. Sexo não é só penetração. Um homem não se faz apenas do tamanho do seu pênis. Você é muito além disso, é muito maior que isso. Então, conte comigo para a gente, né, ultrapassar esse obstáculo para que você tenha sucesso nos seus relacionamentos. Bom, eu fico por aqui, já falei demais, tô na correria, daqui a pouco eu tô no Sexência na Rádio Saara, que o assunto de hoje é vibradores, a história dos vibradores com a sex coach Catarina Victor. Então eu espero você 9h30 da noite no facebook.com/radio.saara. Eu demoro um pouquinho porque são muitos endereços, né? É youtube.com/sexência, facebook.com/radio.saara, enfim. E se você não puder me assistir hoje, não tem problema. Quinta-feira tem a reprise dos melhores momentos. Então, beijo pra você, gratidão por me ouvir. E você, rapazinho, comece a pensar com a cabeça de cima, comece a pensar em si, a se valorizar mediante o que você tem dentro do seu coração, que eu garanto que o sucesso,
É quase que imediato se você tiver empenho em se melhorar nesse aspecto, tá? Tamanho de pênis não tá com nada. Não se limite a isso. Beijos e até daqui a pouquinho.